No Legião das Ideias, Arthur fica chocado com revelação de Pedro Tomates sobre esquemão de bilionários com terras indígenas. Inédito. Vamos conferir. Absurdo. Inclusive, Pedrão Tomates, não sei se você sabe disso, sempre que alguém fala alguma coisa pra você nesse sentido, você fala o seguinte: irmão, você sabia que mais de 80% de todas as áreas preservadas do Brasil estão em propriedades privadas? Lógico, reserva legal. É obrigação no bioma amazônico, a obrigação é de 80%. Você só pode cultivar 20%. Se você tem uma fazenda, né, no bioma amazônico, você só pode cultivar 20% da sua área. 80% É no bioma você ou é obrigado. é no bioma No amazônico? bioma, Ou na Amazônia Legal? Eu acho que é no bioma amazônico. Porque eu sei que é o seguinte, uma das coisas que eu fui ver quando eu fui ver eu fui fazer uma vez um debate do Quebrando Tabu, e a primeira coisa que o cara me falou quando eu fui aprender sobre esse tema, um cara do agro, ele falou assim: cara, a confusão mais comum, que ninguém fala disso, é impressionante como a imprensa não fala disso, você tem o bioma Amazônia, que ninguém gosta, porque assim, não tem como você plantar nada ali. Ou a Amazônia Legal, que é outra coisa. Outro entendimento, sim. É outro e varia, entendimento. por exemplo, aqui no estado de São Paulo já cai para 20%. Aqui é o contrário, né? Lá é 20-80, aqui é 80-20. Então aqui você tem que ter 20% de reserva e você pode produzir em 80% da área. Lá você tem que preservar 80%. É bastante, né? Imagina Muito você bom. ter uma empresa que você tem que trabalhar só com 20% da sua capacidade produtiva por questões legais. Muito bom, muito bom. E aí, enfim, eu tava pensando em refutar ela assim, fiz um vídeo, né? Soltei lá. Aí o Pedrão Tomates, velho. Sabe quando você, sei lá, você chega numa festa achando que você tá abafando com um carro? Sei lá, deixa eu fazer uma comparação. Puta, comprei uma BMW. Aí você. Cheguei de BMW, mano. Eu sou o cara. Aí chegou o Pedrão Tomates, velho. Tipo assim, com uma carreta cegonha repleta de BMW. Tipo, hã? O que você está dizendo, rapaz? Mas eu tinha esquecido do seu vídeo que você colocou, eu assisti, eu tinha esquecido da história do índio do apartamento. Muito bem lembrado. É, não, que ela pelo falou amor que ela de ia dar Deus. o apartamento dela para um índio morar, né? Porque o índio Cara, já tava lá antes. Isso assim, eu sempre falo o seguinte: as pessoas aqui no Brasil, elas mentem de uma forma, tipo assim, ó, o cara basta e fala assim, ó, essa revista aqui, ó, ela é amarela, tá? E a galera tá bom. Tipo assim, mano, ela realmente fez um vídeo falando, ó, se um índio vier na minha casa, eu vou me sentir na obrigação de dar minha casa pra ele. Cara, é só algum cara chega lá: oi, tudo bem? Eu sou, sei lá, o Arnaldo Cherokee. Eu sou do povo indígena. Ih, quero tua casa. Caiová Guarani, como é que chama? Guarani. Guarani Caiová. E aí, mas enfim, o que aconteceu? O Pedrão Tomates, ele fez uma pesquisa, porque pra quem não conhece o Pedro, cara, o Pedro é um super nerd, tá? A real é essa. Ele é um Tomateiro. super minucioso, ele lê tudo, ele pesquisa tudo. E, cara, ele encontrou coisas. Eu falei, não é possível, cara. Isso, ó, nenhum jornal fez isso, nenhum veículo de imprensa fez isso, nenhum jornalista profissional fez isso. Ninguém. O Pedrão Tomates parou de adubar os seus tomates e falou, deixa eu fazer um negócio aqui. E ele fez esse vídeo. Então vamos reagir ao vídeo primeiro e depois o Pedrão Tomates vai fazer as suas considerações dessa live pra explicar melhor o que ele descobriu, o que ele trouxe nesse vídeo, que é muito importante, tá bom? Vamos lá, bora pro Reacts. Rapidinho aqui. Você sabia que 80% do agro no Brasil depende das chuvas que vêm das terras indígenas? Ô louco, calma lá, Anitta. 80% é um número muito alto. Da onde você tirou essa estatística? Da tatuagem? O fato é que afirmações extraordinárias requerem provas extraordinárias. E então, eu fui pesquisar da onde surgiu essa história e você não vai acreditar o que eu descobri. E falando de Anitta, o buraco é bem mais fundo do que vocês estão imaginando. Sim, de fato, esse estudo existe. Foi publicado pela matemática Marina Hirota. Mas há algo bastante curioso na divulgação desse estudo. Ele foi publicado sem a revisão dos pares, o que o torna vulnerável ao viés da extrapolação preliminar. Basicamente, quando um estudo é publicado, ainda mais um estudo que faz uma afirmação tão grandiosa como essa, dizendo que 80%, né, das chuvas brasileiras vêm de terras indígenas, é normal que outros cientistas então revisem aquele estudo para que ele seja publicado, formando um consenso. Mas nesse estudo isso não foi feito e a própria cientista disse que o maior interesse do grupo era causar impacto e influenciar políticas públicas. Olha só, isso já começou a dar aquele cheirinho de militância travestida de ciência, mas foi vendo o resto do vídeo que caiu a ficha. Olha isso. Tem gente querendo abrir essas terras para garimpo, mineração, hidrelétrica. O diabo está no detalhe. Perceba que a Anitta fala mineração. É aqui que tá o pulo do gato. Não passa o vídeo que eu te explico. Marina Hirota, a responsável pelo estudo, é vinculada ao Instituto Serra Pilheira e já recebeu mais de R$1 milhão da instituição para fazer a sua pesquisa. Mas quem é o Instituto Serra Pilheira, você me pergunta? É simplesmente o multimilionário instituto fundado por, rufem os tambores, João Moreira Salles, o bilionário brasileiro que se acha classe média e herdeiro do Itaú. Tem isso, quer dizer, nós
Nós somos classe média alta, que seja, brancos. E seria esse bilionário apenas um filântropo desinteressado ou será que haveria alguma forma de conflito de interesse nessa história inteira? E se eu te contar que a maior parte da fortuna dos Moreira Salles não vem do banco, que já é bem grande, e sim... Tanananan, de mineração de nióbio. Em 2013, a mineradora valia 13 bilhões de reais, enquanto a participação dos irmãos no banco apenas 7 bilhões. É uma das 10 mineradoras mais lucrativas do mundo, com uma margem de lucro de 37%. E é praticamente um monopólio, sendo responsável por 85% da produção do nióbio mundial. O nióbio, para quem não sabe, é um material muito usado em tecnologia de ponta e na indústria bélica, na indústria de guerra. E o que um monopolista odeia mais que tudo? Concorrência. O que será que poderia existir no subsolo de algumas reservas indígenas brasileiras para deixar o Moreira Salles tão preocupado? Um bolo de nióbio para quem acertar? É sabido que as reservas indígenas Raposa Serra do Sol e Morro dos Seis Lagos são ricas em nióbio no subsolo. Inclusive, Morro dos Seis Lagos suspeita-se que é uma das maiores reservas do mundo. Imagina pra você, né, dono de um monopólio, se um concorrente seu resolve vir e explorar essas riquezas? Acho que você não ia gostar. Então, para João Moreira Salles, militar sobre a preservação dessas reservas não é simplesmente sobre a preservação da natureza ou pelo meio de vida dos índios, mas lutar para manter o seu próprio privilégio. E a cereja do bolo? Qual foi o veículo de imprensa responsável por publicar o estudo que não foi revisado pelos pares? Piauí, uma chance pra vocês adivinharem quem é o fundador da revista Piauí? Não. João Moreira Não, é possível! Salles! E aí fica um monte de idiota útil como a Anitta e a militância de esquerda defendendo essas pautas na internet, quando muito provavelmente só estão sendo manipulados por um bilionário para manter o seu próprio monopólio. Segue o perfil e compartilha Meu esse vídeo Deus que do logo, céu, logo eu tem não a tinha parte visto o 2. final. Esse buraco é muito Eu não mais vi a embaixo. parte da... Eu não tinha visto. O dono da revista é ele! Ele é dono do instituto, ele é dono do banco, ele é dono da pesquisa, ele é dono da revista e ele é dono do cu da Anitta! Tá que pariu, velho! Nossa senhora, cara! Pera aí que ele tá mutado. Volta o áudio do Pedrão aí, pelo amor de Deus, cara. Não, fui eu que mutei aqui, que tinha um cachorro latindo aqui. Mas vamos lá. Esse instituto Serra Pilheira aí, eles começaram esse instituto, ele e a esposa, com um aporte inicial de 350 milhões de reais, tá? E agora o fundo do instituto já tem mais de 600 milhões de reais. O irmão dele, o Walter Salles, tem um outro instituto também, com, se não me engano, 400 milhões de reais. Walter Salles é o que ganhou o Oscar, né, do Ainda Estou Aqui. E é um outro instituto focado também naquelas ladainhas, né, que eles falam, da democracia e segurança alimentar e blá, 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 blá. Então você pensa assim, isso é a pesquisa que eu estou fazendo hoje para o próximo vídeo, né? A carteira do agronegócio de juros, né, de financiamento do agronegócio, hoje do Itaú está em 115 bilhões de reais. 1 bilhão, quase um pouco menos aí de 1% desse valor, está investido pelos dois irmãos em ONGs para fuder o agronegócio. Em bom português, assim, para fazer política de esquerda e fuder o agronegócio. Mas é que pra eles é bom, cara, porque se o agronegócio estiver muito pujante, né? Você sabe que o Brasil é um dos países que menos subsidia agro aqui. Por incrível que pareça, tá? Europa 10%, Estados Unidos mais de 10%, o Brasil, se não me engano, 2 e pouquinho, tem ano que até menos de 2%. Para esses caras, o agronegócio muito pujante é muito ruim, cara. Porque o que acontece? Você se torna mais independente. E quando você se torna mais independente, ainda mais esses caras que têm uma agenda diferente da galera do Moreira Salles, é uma ameaça, inclusive, política. É uma ameaça financeira, é uma ameaça econômica, é uma ameaça política também, né? Então esses caras, assim, cara, cara, o Brasil é inacreditável. E aí, essa questão do nióbio, eu fui pesquisando e fica pior a história, tá? Como eu disse no vídeo, não é porque o buraco da Anitta é fundo que esse buraco aí não é lá embaixo. Você pensa assim, o que é a China? Vamos lá, nióbio, o que é o nióbio? Né? É uma liga, é um elemento que vai numa liga metálica para deixar o aço mais resistente, mais leve. Né? Ele é muito usado, então, em arma, na indústria bélica, por exemplo. Então, é quase aí uma questão de segurança nacional, você poderia dizer. Né? Ele vai em equipamentos de alta tecnologia e vai, então, aí em fuselagem de avião e fuselagem de míssil. E aí, vamos lembrar, o que a China anunciou há 2 dias atrás nessa briga de tarifas com o Donald Trump? O que eles falaram que eles iam parar de exportar para os Estados Unidos e para o resto do mundo? Minério?
terras raras, minério de terras raras. Nióbio é um dos minérios de terras raras, né? A maior reserva de nióbio hoje conhecida é aqui no Brasil. Você tem essa em Araxá, então, que é dos Moreira Salles, e você tem, aparentemente, essa outra de Morro dos Rios, se não me engano, que não é da Serra do Sol, que especula-se que é a maior do mundo. O problema é que a China tem a outra grande reserva de nióbio, mas o custo de extração do nióbio chinês ainda é muito caro, o que inviabiliza a exploração deles. Então, basicamente, o maior fornecedor de nióbio do mundo é o Brasil, com, então, os Moreira Salles aí com 85% do market share global, né? Que é praticamente, virtualmente um monopólio. Não é um monopólio, mas é como se fosse. E a China comprou 15% dessa operação. Hoje a China é dona de 15% da CBMM, que é essa empresa, né? E qual é o lobby, então, do governo chinês para que a gente pare de exportar esse nióbio, já que eles são sócios minoritários da empresa, que a gente pare de exportar esse nióbio dos Estados Unidos? Inclusive, tem na Wikileaks um paper, se não me engano, vazado em 2010, 2013, eu não tenho certeza da data, do governo americano, falando que eles têm interesse e eles monitoram essas reservas do mineral sob o solo brasileiro e nas reservas indígenas. Então, assim, além de tudo, é uma questão geopolítica, né? A mineração ou não mineração das reservas de nióbio sobre o território indígena é uma questão geopolítica, né? Você tem um conflito de interesse aí, que a China é dona, então, de 15% dessa empresa, e os Estados Unidos agora vai ter uma pressão de ir buscar esses minerais em alguns lugares. Então, até tem a questão da piada aí da Ucrânia, né? Que os Estados Unidos quer minerar a Ucrânia por causa de alguns minerais raros e tudo assim, porque existe uma concentração lá, mas o problema é que, assim, é um metal que é usado na indústria bélica, que a China falou que vai tentar dificultar o acesso dos Estados Unidos, e a China é dona, então, de 15% desse mineral aqui, e aí tá a trouxa da Anitta lá e os esquerdistas que não entendem 1% do que está acontecendo, batendo bumbo, né, e sendo instrumentalizados para uma narrativa que fica lá, vamos preservar os índios, mas, na verdade, o buraco é muito mais embaixo, né, a magnitude do que está acontecendo é muito mais profunda. Não, e dá até pra gente avançar o seguinte, cara. Um dos desastres do Brasil é o Brasil ser esse país de matéria-prima. Nós somos basicamente um país agroexportador, né? Que a gente exporta commodities e a gente não desenvolve a nossa indústria, a complexidade produtiva. A gente não... Você colocando isso, cara, fica muito claro, existe um interesse geopolítico de que o Brasil não desenvolva a sua complexidade, não esteja inclusive incluído aí no grande mercado de trabalho global, né? Uhum. E a gente faz o quê? A gente que tem essa... Eu sempre brinco o seguinte, quando a gente fala de indústria ou de serviço de qualquer coisa, a gente pega o ônus dos dois lados. A gente não é nem liberal o suficiente para falar, abre tudo e vem tudo que há de melhor no mundo e os empregos a gente corre atrás, mas pelo menos a gente vai ter acesso às coisas, as melhores coisas do mundo, aos preços mais baratos que tem, traz tudo. E nem a gente fala, fecha, vamos desenvolver a nossa indústria, a nossa prestação de serviço e a gente vai ficar independente. A gente fica no meio dos dois. A gente não desenvolve, tem uma carga tributária ridícula, a gente tem não só alta, mas também complexa. A gente tem leis trabalhistas absurdas que não permitem que o Brasil se desenvolva, e a gente também não tem fronteiras abertas tarifárias. Então a gente faz assim, vamos fazer o seguinte, vamos não desenvolver a nossa indústria e não ter acesso a nada que é bom? Vamos. Aí vamos pegar tudo aquilo que a gente é bom, que é plantar soja, cana, minerar nióbio, o que quer que seja, e vamos ser um país exportador de commodities para que os outros façam. Cara, é a opção mais burra possível. Não tem como ser mais burro que isso. Mas você sabe quem faz lobby para que isso permaneça assim, né? Quem? Por exemplo, o sistema bancário brasileiro é um outro monopólio, né? Um oligopólio. Você tem aí 3, 4 bancos, né? Que disputam, tirando agora que estão surgindo aí as fintechs, os bancos digitais, mas o grosso do mercado mesmo sempre foi dominado por pequenos bancos. Por quê? Porque a gente tem bilionários que são monopolistas, que fazem lobby para que a gente continue um monopólio, né? Olha o que foi feito agora nessa questão da blusinha, né? Do imposto da blusinha. Olha aí o Luciano Hang, que estava num lado do espectro político, depois, quando a corda apertou no pescoço dele, ele foi para o outro lado e falou, não, mete imposto no que está vindo da China. E, poxa, o Luciano Hang, ele não tem uma indústria de bugiganga. Ele tem uma revendedora de bugiganga. Sim. Né? Então, assim, por que tem que ter 92% de imposto para manter uma revendedora de bugiganga e não uma indústria? Se fosse uma indústria de bugiganga, vá lá, você está produzindo, você está criando emprego, você está criando um campo fabril que depois, né, agora a gente está num cenário de pré-guerra e pré-conflito mundial, depois você consegue aí transformar isso numa fábrica de alguma coisa, se precisar, né? Agora, uma revendedora de bugiganga, você vai transformar no quê?
Né? Toda essa treta que o Trump tá fazendo é para, se der algum pepino no mundo, que tá todo mundo antecipando, ele consegue, então, ter lá uma siderúrgica nos Estados Unidos, ter uma fábrica, uma coisa que ele vai lá e reverte. Se ele precisar fazer um tanque, ele consegue fazer um tanque. Se ele precisar fazer navio, ele consegue fazer navio. A gente tá fudido, né? Se tiver aí, nesse cenário global que tá vindo de conflito, assim, não sei nem se a gente consegue defender o território brasileiro. Não, hoje, mano, do jeito que tá. Duvido que consiga, cara. Aqui existe um outro problema ainda, que é o seguinte: até pra explorar o que é nosso, no que a gente tem alguma complexidade, que é, vamos falar de petróleo, né? Você tem auto-boicote, cara. Eu lembro quando descobriram o pré-sal, tinha uma galera falando, não pode ter exploração do pré-sal. Como assim, cara? Você acabou de descobrir uma mina de ouro, cara. Né? A própria questão do nióbio. O nióbio, tá? Contradizendo um pouco o que você falou, é quase uma indústria de tecnologia, porque ele não é um mineral que você simplesmente tira ele da terra e ele está pronto. Você tem que refinar ele. Então, existe um processo tecnológico de refinamento do mineral que a CBMM domina, e é uma tecnologia específica e própria e que tem muito valor agregado por conta disso. É aquilo que eu falei no começo aqui da live. Os chineses não têm essa tecnologia, eles não conseguem extrair o nióbio deles de maneira rentável, pela complexidade da extração deles, que é um pouco maior que a nossa, a ponto dos caras virem aqui e comprarem 15% da empresa brasileira. O ponto é, por que a gente tem que ter um monopólio? Qual é a vantagem do Brasil ter um monopólio da extração de nióbio na mão do Moreira Salles? Fazer preço com o Moreira Salles? Era muito melhor chegar e falar assim, pô, é um mineral raro, o Brasil tem 90% desse mineral no mundo, é um mercado que a gente pode dominar ele, né? Mas em vez de dominar ele com um player só, vamos trazer outros 4, 5 players, vamos ter concorrência no mercado para fazer esses 4, 5 players, eles vão ter menos lucro. Pô, a empresa do Moreira Salles é uma das 10 mineradoras mais rentáveis do mundo, tem 37% de margem de lucro. Que mineradora? Acho que nem uma mineradora de ouro tem 37% de margem de lucro, né? Então, assim, vamos diminuir essa margem de lucro dele, vamos trazer concorrência, vamos gerar outros empregos, vamos desenvolver mais tecnologias. Quem sabe aí com isso, né, a gente melhora um pouco o nosso framework regulatório, consegue trazer uma indústria. Então, ao invés de exportar o nióbio bruto, vamos exportar aí já a chapa de fuselagem feita aqui no Brasil, que tem concorrência. A coisa começa a ficar mais interessante, mas por conta de lobby, né? Então, e lobby aí, no caso, se dá na questão indígena. Para você ter uma ideia, e isso é uma outra coisa que eu não coloquei no vídeo, mas que eu estou estudando como colocar, durante o marco regulatório, você sabe o que o Gilmar Mendes propôs, que é a única coisa que poderia ser feita em terras indígenas, e depois ele voltou atrás? Mineração. O Gilmar Mendes chegou a pautar que a única coisa que poderia ser feita nessas terras indígenas era mineração. Sentido, e voltou atrás, o lobby, né? O lobby põe, tira, e não sei o quê. E aí fica esse discurso preservacionista, né? Que, assim, poxa, as terras indígenas brasileiras são gigantescas. São gigantescas. E, assim, você vai fazer como é que eu vou dizer, uma extração, você não vai extrair o negócio inteiro, você vai continuar preservando. Aí você faz com a empresa e fala assim, olha, empresa, você quer extrair? Então, beleza, você vai extrair, mas tantos por cento do seu lucro você vai ter que investir em pesquisas de preservação. Sim. E aí você mitiga o impacto. Você mitiga o impacto, você ganha em tecnologia, aí você ganha, então, pô, o cara vai lá e descobriu, sei lá, uma proteína nova do veneno do sapo, e aquele sapo que estava perdendo o habitat dele passa a ser preservado porque existe um interesse econômico em preservar o sapo. Né? Sim, e aí, porque a preservação ambiental boa é aquela que consegue ser coincidente com o interesse econômico. Sim, né? Por Ribeirinho. Ih, minha câmera morreu. Pro Ribeirinho, não, tô aqui, mas minha câmera morreu. Tá. Pro Ribeirinho faz muito mais sentido ele ir lá e preservar uma planta ou alguma espécie de alguma coisa que simplesmente ele tem que preservar porque é bonito. Então, faz muito mais sentido você alinhar os incentivos. Mas o problema é que os incentivos dos nossos bilionários não estão alinhados com os incentivos do resto da população brasileira. Né? E isso é uma grandiosíssima sacanagem e nós pagamos a conta. Nós somos vítimas desse lobby. Sim. Peraí, que eu tô aqui ainda. Deixa eu só ver se volta a câmera. E aí? Não, foi? Voltou. O seguinte, cara, tem outra coisa também, Pedro. Primeira coisa que é o seguinte, as pessoas, na verdade, né, a massa da opinião pública, ela não se coloca, né, do lado da Anitta, ou do lado do Alok, né, o Alok lá colocando cocara, tô com os índiozinhos, porque elas fazem elas têm esse pensamento, né, não, pô, vamos ver, não pode ter mineradora, porque, não, veja, as pessoas não pensam isso, as pessoas pensam de uma forma bastante emocional, que é uma coisa bem brasileira, ela sente uma empatia por um índio metafísico que nem existe, tá? Uma ideia do que é o índio. E, bom, então eu estou apaixonado por essa ideia do que é um índio, que é só um cara bonzinho, que ele precisa, sei lá, nadar no riozinho dele, pescar o peixinho dele, caçar, sei lá, algum animal ali. E aí a mineradora e o interesse econômico, aí você vem com esses nomes que eles já soam ardidos no ouvido, né? A especulação imobiliária, não sei o que, parará.
vem pra explorar e acabar com a vida desse cara, que é uma visão romantizada, ridícula de como isso funciona. No meu vídeo, inclusive, eu falo isso. Se você pega, por exemplo, a densidade de cidades populosas do mundo, Madrid, Paris, Tóquio, até se pegar Buenos Aires, cara, são cidades que elas passam dos 17 mil habitantes por quilômetro quadrado, certo? São Paulo, que é a cidade talvez mais populosa do Brasil, tem uma densidade média de 7.500, ou seja, a maior cidade do Brasil já não é tão densa. E aí quando você pega a densidade média do país, que é de 17 ou 20 e poucos habitantes por quilômetro quadrado, cara, uma densidade absolutamente baixa. Isso significa o quê? Se você tem um país que você preserva mais de 65% do seu território, você concorda que a sua parte ecológica, a sua parte... Cara, ela tá muito bem feita, Com certeza. Só que aí quando você pega as terras indígenas, o dado é ainda mais, assim, ele é gritante. Você tem 0,8 pessoas por quilômetro quadrado. O que eu tô te dizendo é, cada índio, se você pega a ideia do teu índio lá, puta, tem um índiozinho lá, cada índio tem mais de 1 quilômetro quadrado de terra, cara. Então, vamos supor que tem uma família de índios ali, tem 10 pessoas. Você tá falando de mais de 10 quilômetros quadrados de terra pra essas pessoas. É muita terra, irmão. É muita terra. E mais... Quando você pega ali o acompanhamento de fotos por satélite, né, onde tá tendo queimada, onde tá tendo desmatamento, onde tá tendo mineradora clandestina, onde tá tendo garimpo ilegal, onde tá tendo exploração, né, do que não pode, a esmagadora maioria dos casos são em terras não tituladas. Porque você não tem quem culpar. Olhei lá no satélite. Bom, tem a terra que é do Pedro e tem a terra que é do governo. Aqui perdeu um espaço, desmatou. Aqui perdeu um espaço, desmatou. Nessa daqui, você vai lá no Pedro e falou, mano, por que desmatou aqui? Você vai ser multado, você vai ser preso, você dá um jeito de voltar isso aqui. O cara Tem um interesse econômico, né? Interesse econômico. Você vai no outro cara que não é de ninguém, e aí? Então, é justamente o oposto, cara. Quanto mais terra indígena você tem, menos controle, menos preservação você tem. É ridículo você falar isso. E digo mais ainda, porque eu tenho experiência, cara. Eu já fui ver índio lá no Paraná, no interior da Bahia, no sul da Bahia, no interior do Mato Grosso. Cara, eu conheço um monte desses povos indígenas e vou te dizer, esses povos indígenas não se sentem representados nem pela FUNAI e nem pelos próprios indígenas que são mais, não é civilizada a palavra, né, mas são mais próximos, né, do homem branco, que exploram esses caras, bicho. Você vai lá no pedágio indígena do interior do Mato Grosso, não é um... Cara, enquanto tem um índio de cocar e arco e flecha apontando uma flecha pro teu carro, que esse cara nem fala português, tem um outro cara com uma camiseta da Lacoste, um tablet, te cobrando 50 conto, irmão. Sim. Eu acho que tem dois tipos, né? A gente poderia dividir. Lógico que é um gradiente, né? Não são dois tipos absolutos, mas tem dois tipos de índio. Tem o índio que ele quer ficar lá na dele, no meio da Amazônia, na tribo isolada dele, ele não quer nem ver o homem branco. E esse cara, eu acho que ele deveria ser preservado dentro das suas peculiaridades e particularidades lá, né? As tribos isoladas. Agora, você tem índio que quer ser integrado. O cara não quer ser índio, né? Ele não quer ser inimputável. Ele quer estar integrado na economia brasileira. Ele quer consumir, ele quer ter internet, ele quer ter celular, ele quer ter videogame, né? Ele quer viver uma vida ocidental. Ele viu o nosso modelo de vida e ele acha interessante. E ele não pode fazer isso. Então, por exemplo, você tem tribos lá no Mato Grosso, aonde os índios plantam soja para ganhar dinheiro, mas eles não podem plantar soja, então eles não conseguem vender a soja que eles colhem, e eles precisam de um laranja produtor rural para vender a soja que eles plantaram e colheram, porque eles não podem fazer isso. É um absurdo. O cara trabalhou, o cara plantou, a terra é do índio, né? Em tese, a terra é dele. Há todo aquele argumento, a terra é do índio, porque o índio tava lá, e não sei o quê. O índio não tem o direito de fazer o que ele quiser com a terra dele. O índio não é considerado cidadão brasileiro. Se ele vai lá e construir ele é inimputável. Se ele vai lá e constrói uma oca, ele não pode vender a oca dele com um brasileiro, com Sim. um título, né? Com um documento que diga, não, vendi a minha oca pro Pedro, vendi a minha oca pro Arthur. Sim. Que é um absurdo. O cara quer. Não é que ele não quer, não é que ele é uma tribo isolada, né? Porque uma coisa, eu entendo a importância antropológica de você preservar a tribo daquele cara que não quer ter contato com o homem branco. Mas e o cara que quer? E o índio que quer ter contato? Eu ainda tenho uma visão um pouco diferente, cara. Eu acho que é o seguinte, eu acho que você tinha que titular tudo. E cada um faz o que quer. Mas aí você vai submeter ele a um sistema de entendimento da propriedade, que é um sistema branco. Mas eu acho mas que ele quer. Mas ele quer. Eu acho ele que tá lá assim, com o Starlink, o índio tá usando Starlink, o índio tá na Hilux. Eu acho que é uma coisa arrogante, cara, você falar, não deixa esses caras aqui, não mexe neles. É como se você tivesse um zoológico e você fala assim, nesse animal você não toca, né? Mas sabe, enfim, é o problema do entendimento brasileiro da hipossuficiência. Sim. É um problema cultural nosso, é um problema que existe na lei trabalhista, é um problema
problema que existe Nas relações na contratuais política, é um problema que existe nas relações contratuais. Você parte do princípio que aquela pessoa é um coitadinho incapaz de ser senhor de si mesmo. Sim. E Cara, um aqui, Pedro, a gente tem que ir num cartório pro cara bater um carimbo e dizer que eu assinei um papel. Vai se fuder, cara. Assim, cara, para e pensa no que é isso, cara. Você tem que dar uma licença estatal pra um cara que vai se passar de família em família, pro cara pegar um carimbo, que nem é ele. É um estagiário, que ele nem sabe quem é você. Quem é você? Eu sou Arthur, deixa eu ver. O rabisco está parecido. Toma este selo brilhante aqui, ó, agora me paga. Cara, não faz o menor sentido. Aqui nós temos o tal do dirigismo contratual. Aqui, uma pessoa que vai ter uma relação de trabalho com outra, ela não tem liberdade de escolher como ela vai vender a coisa mais nobre que um ser humano pode ter, que é o produto do seu labor. Cara, eu estou trabalhando, eu sei quantas horas eu quero trabalhar, eu sei por quanto eu quero trabalhar, eu sei negociar. Não, você tem que estar submetido a um líder sindical que nem te conhece, o cara nem sabe quem é você, não sabe sua história, ele te colocou numa categoria, você não é mais o Pedro Tomates. Agora você é um cara que trabalha com empilhadeira numa zona específica que é dominada por ele. A tua relação contratual, a venda do teu labor está submetida a que classe você foi A intermediação dele. E se fere diretamente o interesse desse cara, você não pode negociar. Cara, pelo amor de Deus, cara. Aí, e o que me irrita, velho? Ele ainda te cobra pelo privilégio de poder falar como você deve trabalhar. Entendeu? É ridículo, cara. É ridículo. Aí, aqui no Brasil, cara, a gente vê essas coisas que são lógicas, né? Por exemplo, esse último do FGTS, Pedro, assim, cara, eu não entendo como o brasileiro não entende. O governo, ele toma parte do seu dinheiro e fala assim, ó, você tá com problema financeiro? Eu não vou te dar o dinheiro, mas vai pegar um empréstimo que eu dou pro banco. Cara, como é que você não enxerga isso, bicho? O dinheiro é teu. Mas é do patrão. Que seja do patrão. Então, em vez de dar pra você, você vai pedir um empréstimo e o governo vai dar para o banco. E você agradece. E aí, esses artistas todos, cara, Anitta, Alok, eu falo muito desses dois, porque eles batem muito essa questão indígena. Eles gostam muito de sinalizar virtude, dizendo que eles estão... Cara, eu vejo esses caras falando de índio, como você vê um cachorreiro falando de cachorro. Ai, que bonitinho, olha que fofinho, gostem de mim, eu gosto dele. É isso, eu vejo isso. Sim. E a galera não enxerga, cara, coisas óbvias que estão acontecendo na tua lata, irmão. Pelo amor de Deus, cara. É muito ridículo, cara. É muito triste, é muito ridículo. triste. E aí o Pedrão Tomates vai lá, faz um vídeo maravilhoso, denunciando assim, uma coisa que assim, lembrando, tá? O Pedrão Tomates só pegou informações que são públicas, tá? Qualquer pessoa pode fazer essa pesquisa. O Pedrão Tomates, como um cidadão comum, foi lá e fez, tá? Me fala uma coisa, o Pedrão Tomates vai estar em algum programa da Globo porque fez uma importante denúncia, né? Vai ser manchete da Folha de São Paulo, não sei das quantas, importante denúncia de cidadão que planta tomates. Por denunciar o cara que dá emprego pra Fernanda Torres, acho que eu não vou na Globo, não. O irmão do cara que botou a Fernanda Torres no Oscar, eu acho que eu não vou, não. E quer ver eu estender a crítica aqui? Vamos falar, toda a bancada ruralista no Congresso, todos esses caras que estão comendo, não sei o que lá, alguém fez esse trampo, bicho? Então, não, mas eu acho que agora a questão, como é que eu posso dizer, a caixa de Pandora começa a abrir. Mas agora que você fez o vídeo também, aí beleza. Alguém tem que chutar a lata, né? Primeira vez, uma bancada ruralista, a turma trabalha lá. Viu? Só uma coisa, como estamos de audiência e like? 3.200 pessoas ao vivo e 1.500 likes. Pessoal, dá like nessa live! Tem 1.700 likes voando aí, meu! Porra, meu! Dá like aí, velho. Estamos trazendo o Pedrão Tomates com importante denúncia, tá? Então, dá like aí, velho. Like, live com densidade de informações aqui, velho. E sigam o Pedrão Tomates, pessoal. É verdade. Como é que é teu Insta? Pedrão Tomates? Eu fixei aí no chat pro pessoal. Tá, então tá bom. Se quiser pôr na tela aí depois, pode pôr. Eu fixei também no chat pro pessoal seguir. Tá, obrigado, Ana. E foi assim, foi muito louco, porque eu assisti esse vídeo da Anitta e falei, vamos fazer um react aqui, né? No mesmo espírito lá que você fez. Eu falei, mas 80%, ela tá falando que 80% das chuvas do Brasil vem de território indígena. Eu falei, de onde ela tirou isso aqui, né? Pensa uma coisa, Pedro, vamos lá. Ela tirou da tatuagem essa ideia? Tipo assim, imagina que na hora que vai condensar, vai evaporar toda aquela água, tipo assim, existe um privilégio dos céus, onde ele foca mais, como se fosse um spot de luz, assim, não, vamos pegar mais água daqui que é de terra indígena. De terra indígena, vamos subsidiar a água. Como que você faz esse estudo, cara? Não, até foi feito o estudo, e aí que tá o lance, né? Eu falei, vou pesquisar de onde ela tirou isso. Não é possível que ela tenha tirado realmente da bunda esse número, é um número muito alto. Vamos pesquisar. E eu achei o estudo da matemática que fez, chama Marina Hirota, só que na publicação do estudo, né, como eu falo lá no vídeo, eles não fizeram, foi um estudo feito por umas 10 pessoas, mas não foi um estudo publicado de fato numa revista científica que tem os critérios de publicação, né? Pra quem não sabe, se você vai publicar um estudo numa revista científica, esse estudo tem que ser revisado
por outros cientistas, e só então ele é considerado legítimo para ser publicado. Eles atropelaram esse processo para publicar esse estudo de maneira rápida na revista do João Moreira Salles, na Piauí, e a própria cientista disse que o intuito dela, por apressar esse processo, era para gerar impacto e pautar o debate público, porque o Supremo estava decidindo sobre o marco temporal. Para as pessoas que não sabem o que é o marco temporal é aquela revisão da Constituição do Supremo que pacificou as disputas indígenas, que diz que isso pode ser voltado atrás. Então, por exemplo, se um índio acha que a sua terra é dele, né, igual em Santa Catarina, tem hoje municípios que são construídos em lugares que os índios disputam, que são terras indígenas, você basicamente tem que sair da sua casa e devolver para os índios aquilo que você construiu, né? E isso foi pacificado em 88, então é uma insegurança jurídica bizarra, porque você pode virar, você cata um antropólogo, você fala assim, não, Sim, o Pedro é aqui é descendente do Guarani Kaiowá, então, desculpa, Arthur, você tem que dar sua casa para ele, lógico que eu estou extrapolando aqui, mas você tem que dar sua casa para ele, porque ele é um E tem uma indígena. coisa, Pedro, não sei se você sabe que o recurso jurídico, ele não pode ser do mérito, você sabia disso? Se existir um estudo dizendo que ali é terra indígena, é importante por algum motivo, você não pode contestar o mérito, você pode contestar a forma como você vai sair e devolver, você não contesta o mérito. Caramba, sério? Você não É contesta insano. o mérito. Não sabia. É insano. Vem um cara da FUNAI, ele fala por algum motivo, encontrei um martelo indígena aqui, então essa terra de tal área é indígena. O dono da terra, se a terra for titulada, o titular da terra não tem direito a recorrer no mérito. É ridículo isso, cara. Que absurdo, Só que aí sabe o que que esses caras fazem? Sabendo dessa insegurança jurídica, e a real é o seguinte, tá? Pra não destruir também qualquer credibilidade, né, que a FUNAI possa ter, os caras não saem fazendo isso. Só que o que dá pra fazer? Você pega, por exemplo, grupos como o MST, MTST, ou até grupos financiados por traficantes de drogas. Se você tem um estudo que parece que é terra indígena, você diz que você põe indígenas de verdade pra ir lá e reivindicar aquela terra, depois você tira aqueles indígenas e põe os bandidos, que foi o que Faz aconteceu. uma grilagem com o índio, basicamente. Você faz a grilagem com o índio, exatamente, que é basicamente o que aconteceu em Itamaraju, né? Você pega lá, você entra com o indígena, aí beleza, bom, tomou aqui, legal, entrou com o indígena. Aí o indígena sai e chegam os bandidos. Ou, ao contrário, você invade com bandidos, puta, a galera põe uns índios ali, acabou a atenção, beleza, agora usa pra gente. Cara, eu fui ver, eu vi com os meus olhos, cara. Eu vi com os meus olhos. Chegando lá, o trator do cara, que é o trator, cara, uma máquina, não tem nada a ver com terra indígena, sendo usado por um grupo de bandido e uns índiozinhos na porta falando, não, você não vai entrar aqui. Eu vi, cara, ninguém me recebendo contou. mesada, né? Os índios recebendo mesada. É foda. Não é fácil. E aí, essas ô questões. Pedro Tomates, vamos reagir só mais uma coisa aqui. Não sei se você viu que uns indígenas tentaram invadir o Congresso. E eu até achei engraçado, porque é o seguinte, eu não sei se você sabe, um desses indígenas é uma deputada, né? Do PSOL. Eu falei, bom, ela foi invadir por causa do Glauber, né? Que foi caçando, nem cagaram pro Glauber. É a Guajajara? A Sônia Guajajara? Não, é outra. Não, é outra? Aí eles tentaram invadir porque tá demorando pra demarcar terra indígena, que é outro absurdo. O marco temporal, gente, só pra você entender o que o Pedro falou, é uma linha. Olha, o que tá demarcado até aqui tá demarcado, o que não tá, que é o correto. Tá, como Sim. você vai pôr a linha? Você pode debater. Põe a linha aqui, beleza. Só que sem a linha, tudo pode. É aquele ditado que diz, né, que no Brasil até o passado é incerto. É coisa que já tá pacificada, Isso é muito já resolveu. passado, né? E aí os caras querem voltar no negócio. É um absurdo. Porque assim, você não pode falar que surgiu mais índios, né? Surgiram novas tribos indígenas que foram lá e, a não ser que elas estejam conquistando o território brasileiro, que não tá acontecendo. Então, isso já tá pacificado, gente. Já passou, já resolveu. Vamos ver a invasão? Põe aí. Assim, Com uns índios meio branco aí, hein? não, e eu vou te dizer uma coisa, Pedro. É inegável a globalização, né, cara? Porque é o índio utilizando uma tecnologia chinesa, conhecida como Exato. pólvora, né, cara? O Kim falou, até postei um outro vídeo lá da Angelina Jolie, naquela foto, né, cheio de Hilux atrás, assim. O Kim comentou que era apropriação cultural, que eles estavam roubando as caminhonetes do povo dele. Mas é assim, cara, índio soltando fogos, velho. Índio soltando fogos.
Acabou, não é mais índio. Eu acho que eu tenho uma opinião forte sobre isso, tá? Minha opinião é o seguinte: bateu de frente com a polícia, Mas não Você pode, jogou- né? O cara é inimputável. você se jogou do 10º andar, cara. Vou fazer o quê? Não, o cara Não, pior, tava que lá, não, você se jogou. pior que não pode, o índio é inimputável. Isso é ridículo. Isso é importante deixar Se, claro. se o tá? dia 8 tivesse sido feito por índios, não teria acontecido nada. Não mais, se o índio matar você, ele não vai ser condenado Ele preso. responde na tribo, é. Ele responde na tribo, exatamente. Ele responde na tribo. Né? Enfim, mais um absurdo do Brasil e a gente vai deixando passar. Né? É Foda. foda demais, cara. Pelo amor de Deus. Né? Agora, o que me irrita mais, eu vou te dizer, cara. O que me irrita mais é a cara de pau dos artistas. Isso pra mim é... Assim, ver a Anitta fazendo aquele negócio e a galera aplaude, a galera burra. Diva, sempre musa, necessária. Ai, cara. O pior não é o Ai, cara. artista, o pior é o bilionário, o pior é a galera batendo palma pro Walter Salles. Mas Sabe, eles no nem sabem. Oscar, exato, esse é o problema, naquela torcida, lembra aquela torcida do Brasil pelo Oscar lá, e todo mundo, levantando aquele vídeo escroto da galera batendo palma, como se fosse final da Copa do Mundo, e na verdade, essa galera está batendo palma para um cara que fez fortuna, né, como você falou, eles vivem de impressões, e falam, tem que cuidar do meio ambiente, não sei o que, o cara que tá abrindo um buraco gigante no meio de Minas Gerais, em Araxá, e tá arrancando minério do solo, e essa turma acha que ele é o paladino da virtude, que ele é o bastião da cultura brasileira. Muito bom. Pedrão, Tá certo? obrigado pela sua participação. Quer dar um Obrigado, recado aí? pessoal. Não só isso, para quem quiser me seguir e continuar acompanhando as tretas, @Pedrão Tomates. E é isso aí, obrigado pelo espaço. Falou, Arthur, falou, Ana. Valeu, Eu vou gente. almoçar. Sigam o Pedrão Tomates. Bom dia pra todo mundo. Tchau, Pedro. Obrigada. Tchau. Você assistiu ao Legião das Ideias. Para mais ideias, continue conosco. E continue acompanhando as lives do Renan Santos para mais.